Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no plenário Tiradentes e aos telespectadores que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para darmos início à audiência pública para debater o tema Projeto de Lei número 251/2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Osasco para o exercício de 2018, no âmbito dos poderes legislativo e executivo, de autoria da propositura do Executivo, temos a honra de convidar para dirigir os trabalhos, este evento, o nobre vereador Ricardo Silva, primeiro secretário e presidente da Comissão de Economia e Finanças. Convidamos para secretariar os trabalhos o nobre vereador Alexandro de Souza Sá, secretário. Agradecemos a presença dos senhores vereadores Rogério Santos, doutora Régia, e agradecemos também a presença das seguintes autoridades e personalidades. Perdão, pedimos para que façam parte da mesa diretora o senhor Bruno Mancini, diretor de Planejamento Estratégico da Secretaria de Planejamento e Gestão. Senhor Pedro Sotero de Albuquerque, secretário de Finanças. E senhora Dulce Helena Casuni, secretária de Planejamento e Gestão de Osasco. Agradecemos a presença do nobre vereador Dr. Bonin e agradecemos também a presença das seguintes personalidades e autoridades. Senhora Marlene Mota, chefe de gabinete, representando o vereador Cláudio da Locadora. Doutor José Carlos Vido, secretário de Saúde. Senhora Karine Simões, chefe de divisão de contabilidade da Secretaria de Finanças. Agradecemos a presença do vereador Tinha de Ferreira, a presença do senhor inspetor Mascarenhas, representando o comandante inspetor Raimundo, da Guarda Civil Municipal de Osasco. Senhor José Toste Borges, diretor de Educação, representando a senhora Ana Paula Rossi, secretária de Educação. Senhora Graziele Macedo, conselheira titular do Centro. E o senhor José Geraldo Setter, presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco. E, nesse momento, convidamos para a abertura oficial deste evento o senhor presidente nesse ato, o vereador Ricardo Silva. Agora sim. Boa noite a todos, senhores e senhoras. Para darmos início à audiência pública da Comissão de Economia e Finanças, para debater o tema Projeto de Lei de número 251 de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Osasco para o exercício de 2018, no âmbito dos poderes legislativo e executivo, de autoria de propositura do Executivo e de acordo com a solicitação do presidente da Comissão de Economia e Finanças, Jefferson Ricardo da Silva. Em seguida, convido o vereador Alexandro de Souza Sá para secretariar os trabalhos dessa noite. Quero anunciar aqui a presença do senhor Vitor Hugo, assessor do vereador de Paula, está aqui presente conosco nessa noite. Também o senhor Valdir Morello, diretor das Ordens dos Emancipadores, aqui de Osasco. O nosso inspetor Mascarenhas, que representa o inspetor responsável de toda a Guarda Municipal de Osasco. O José Toste, representando a secretária da Educação, Ana Paula Rossi, seja bem-vindo, senhor Toste. A senhora Marlene Mota, chefe do gabinete Cláudio da Locadora. A senhora Karine Simões, secretária de Finanças, chefe da divisão de contabilidade. O senhor Bruno Mancini, diretor de Planejamento Estratégico. O doutor Renato Bonin, vereador destacado, seja bem-vindo, vereador Bonin. A nossa amiga conselheira Grazi Macedo. E a senhora Stefane Suzaro, é isso? Suzaro, é isso o nome? É isso? Que é gestora de Secretaria de Finanças. É Jussara,
Então tá bom, me perdoe. Vitor Prado Gonçalves, que é o secretário de Finanças também. Também aqui conosco o vereador Alex da Academia, que está secretariando os trabalhos hoje. Presente o vereador, também o Rogério Santos. Já foi colocado aqui o Bruno. O nosso secretário de Finanças presente conosco, o Pedro Sotero, de Albuquerque. E também a nossa amiga sempre conosco aqui também, a Dulce Helena Casuni, secretária de Planejamento e Gestão de Osasco. Também conosco, importante presença, o nosso secretário da Saúde, o José Carlos Vido. E não posso esquecer de lembrar a presença marcante do nosso grande amigo também, José Geraldo Setter, presidente da Ordem dos Emancipadores. Feito isso, anuncio a composição da mesa, novamente o Pedro Sotero, nosso secretário de Finanças, a nossa amiga Dulce Helena Casuni, secretária de Planejamento e Gestão de Osasco. Fazem parte da gestão, ou melhor, da Comissão de Economia e Finanças, os seguintes vereadores: Jefferson Ricardo da Silva, presidente; Alexandro de Souza de Sá, relator; Batista de Souza Moreira, membro; Paulo César Dias dos Reis, membro; Dr. Rafael da Silva, membro. Solicito ao senhor secretário que anuncie a presença dos vereadores. Bom, isso aqui acabamos de fazer, não é isso? Já está aqui os vereadores. Antecipei, não é verdade? Eu ajudei o senhor hoje. Convido... Aqui seria para mim também. Vamos lá. Também o nobre vereador Tinha de Ferreira, viu, Tinha? Obrigado por ter vindo à presença de Vossa Excelência, o senhor que é o presidente da Comissão de Finanças dessa casa. Perdão, CCJ. Sou eu, pois é. Você vê que eu quero te promover, né? A amizade é forte. Isso daqui já lemos já. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do ofício de número 77 de 2017, por favor. Boa noite a todos. Boa noite a composição da mesa, na figura do secretário Pedro Sotero. Cumprimento a figura da secretária Dulce, todas as mulheres aqui presentes. Saudar também o secretário de Saúde que aqui está presente e os demais que está presente. Ofício das comissões de número 77 de 2017. Ao excelentíssimo senhor Alessandro Márcio Silva Lindoso, assunto de audiência pública. Venho, por meio desta, informar a Vossa Excelência sobre a realização de audiência pública no dia 5 de setembro de 2017, às 19 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Economia e Finanças, sobre o tema, projeto de lei de número 251 de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Osasco do exercício de 2018, no âmbito dos poderes legislativo e executivo. Assim, solicito para a realização do evento, convocação dos funcionários para serviços e coordenação da audiência, recepção, confecção de ficha de livros, presença de acolhimento e outros. Solicito ainda que seja enviado o convite através de e-mail a todos os vereadores para a ciência e aos membros das presentes comissões. Atenciosamente, Jefferson Ricardo da Silva. Encontra também sobre a mesa, presidente, o ofício de número 763 de 2017, do vereador Ralph. A todos os participantes da audiência pública do projeto de lei 251 de 2017, que dispõe sobre a LDO, venho desejar uma ótima audiência pública nesse dia 5/9 de 2017. Infelizmente, por compromisso assumido anteriormente, não posso estar presente. Assinado o vereador Ralph. Gostaria de agradecer a presença de todos os palestrantes aqui presentes. Agradeço a presença dos vereadores, público e imprensa aqui presente para prestigiar essa audiência pública tão importante e esclarecedora para a nossa população. Informamos que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canal 7 da operadora NET e canal 3 do Cabonet Digital. Com reprise durante a semana, consulte os horários em nosso portal. Para assistir pelo YouTube, o evento estará disponível a partir da próxima quinta-feira e poderá ser assistido a qualquer momento na internet pelo endereço eletrônico www.osasco.sp.leg.br. O público aqui presente pode participar retirando formulários na recepção ou com um dos nossos assessores.
As questões pertinentes serão respondidas na parte final deste evento. Bom, gostaria de convidar agora para fazer uso da tribuna, embora não tenhamos combinado nada, mas pela sequência da ordem, quero convidar o nobre vereador e hoje secretaria dos nossos trabalhos, Alex da Academia, para que faça uso da tribuna, vereador e secretário. Obrigado, presidente. Inicialmente, quero saudar os meus pares que aqui estão presentes, vereador Tinha, vereador Boni, vereadora Régia, vereador Rogério Santos e o Ricardo, que está presidindo hoje a sessão, a audiência pública. Quero saudar também o público que está nos assistindo em casa, pela TV, pela internet, e os funcionários que aqui ficaram para nos auxiliar. Secretária Dulce, secretário Vido, que sempre nos honra com a sua presença. Inicialmente, eu já quero fazer um convite aos vereadores e deixar a informação que a abertura para emendas, tanto para o PPA e para a LDO, ela se inicia dia 11/9, e o fechamento, nobres vereadores, fica dia 18/9. Então, qualquer questionamento ou emendas que venha a ser apresentado para a Secretaria de Economia e Finanças, você tem esse prazo do dia 11 ao dia 18/9. Enquanto relator, a nossa assessoria técnica, se debruçou em cima tanto do PPA e agora na LDO, e nós fizemos algum questionamento direto, através de ofício também, para a secretária Dulce e também para o Pedro, que vieram responder recentemente. E aqui eu quero fazer um resumo de alguns questionamentos que nós fizemos. Mais uma vez, secretária Dulce, secretária Dulce e o secretário Pedro, quanto à expectativa de aumento da nossa receita, né? Que nós estamos vendo que está otimista, e que bom que está sendo otimista, e nós rezamos que tudo dê certo, que realmente nós alcançamos essas projeções. Porque é bom para nós, é bom para o nosso município, se é bom para o município, é bom para a nossa população. E o que a gente queria era que fosse apontado de onde vêm essas receitas, qual é essa expectativa, de onde verdadeiramente vocês tiraram ela. Lógico, já foi a equipe do secretário Pedro, já fez algumas explicações com o Vicente, mas essa dúvida ela não é só nossa, ela é também da população que está aqui nos assistindo e que querem também saber, poxa, que bom que vai ter um aumento de receita, mas de onde está vindo essa receita? Não é, vereador Tinha? Mesmo nós tendo aqui apontamento aí do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que na data de 18/8 fez esse apontamento, que nós tivemos aí uma redução de 11,5% da nossa receita. Então, como daqui para frente, aonde nós vamos encontrar esse aumento dessa receita? E o outro questionamento que nós acabamos, apontamento, não é nem questionamento, são apontamentos que a gente encontrou na LDO, é que algumas secretarias que está sendo apontada ainda como existente, que já foi secretaria que for extinta, né? Como, por exemplo, a Secretaria de Governo. Ela já não existe mais, agora é a Secretaria de Relações Institucionais. E a gente encontrou na LDO recurso direcionado previsto para essa secretaria. A Secretaria de Assuntos Jurídicos. Dentro da Secretaria de Assuntos Jurídicos, na unidade executora, não foram atualizados os projetos que aqui nós votamos, como, por exemplo, a Câmara de Negociação, que foi votada recentemente. Secretaria de Serviços Municipais. Não existe contas, não consta na lista como órgão nesse demonstrativo. A Secretaria de Serviços de Obras, né? Não é Secretaria de Serviços Municipais, e sim Secretaria de Obras, e está apontando como Secretaria de Serviços Municipais. Consta também a unidade executora de Secretaria de Indústria e Comércio e Abastecimento, que, como, por exemplo, o Departamento de Merendas é da Secretaria de Educação, não da Secretaria de Indústria e Comércio. E na LDO aponta-se que essa atribuição, e tem alguns recursos para a merenda escolar para a Secretaria de Indústria e Comércio, quando, na verdade, essa atribuição ela é da Secretaria de Educação.
A Coordenadoria de Relações Internacionais é subordinada à Secretaria de Relações Institucionais e não a gabinete do prefeito. É isso mesmo? Está como se fosse subordinada à Secretaria de Relações Institucionais, não do gabinete do prefeito. Então, esse foi mais um apontamento nosso. O Departamento de Corregedoria da Guarda Civil do nosso município está apontado como se fosse da Secretaria de Administração e também da Secontru. É da Secretaria de Administração ou da Secontru? Porque nós entendemos que é só da Secontru, né? Também existe alguns direcionamentos de receita, recursos para essas duas secretarias. Ou é um ou é outro, né? Consta ainda também como obras em andamentos, como, por exemplo, a duplicação da Visconde de Nova Granada, que é o trecho 1, que é o corredor de ônibus. Não, nós não temos ela em andamento, né? Ou melhor, não teve nenhum andamento, não teve começo dessa obra, e sim o término daquele trecho que a gente sabe que foi finalizado até ali o Salgado, né? E esse início dessa obra ela não ocorreu ainda, e está constando lá como em andamento. A captação de recursos de 66 milhões e 500 mil para a execução dessa obra ainda nem foi liberado, né? Existe essa receita, existe esse apontamento, mas ele ainda nem foi liberado, né? Ou se foi, nós não temos esse conhecimento. Tem dezenas de apontamentos que a gente vai passar de forma de ofício também, para que a gente possa fazer algumas correções. Dentre esses que já falei, nós também, na Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho e Inclusão, com o recebimento do projeto de lei 330 de 2017, de autoria da Prefeitura de Osasco, que revoga a lei 4.421 de 2010, que criou o Fundip. Questiona-se a manutenção de rúbrica naquela secretaria, destinando ao microcrédito produtivo. Mas, até em conversa informal com o secretário Pedro, nós perguntando para ele aqui, mas por que vai direcionar, vai ter recurso do Fundip para 2018 se ele está sendo extinto? Mas nós vamos fazer de forma também formal, para nós sabermos como que vai usar isso em 2018 se ele for extinto. Que, na verdade, segundo a informação do nosso secretário, é que ainda nem foi, o projeto foi votado, né? Que ainda consta. Então, há por obrigação ainda constar na LDO. Secretaria de Habitação, outro apontamento. Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. A previsão de desembolso da ordem de 600 milhões, 600 mil, para estudo de atividade e desenvolvimento pela Secretaria de Assuntos Jurídicos. Perdão. Estudo jurídico pela Secretaria de Habitação, quando, na verdade, nós entendemos que nós já temos a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Não haveria necessidade de ter contratação de técnicos ou de contrato para fazer estudo jurídico pela Secretaria de Habitação. E se nós temos uma secretaria e temos o corpo técnico para fazer isso, para que essa previsão de desembolso do ordem de 600 mil reais? Porém, essas atividades é desenvolvida pela Secretaria de Assuntos Jurídicos da nossa prefeitura. Nós temos a secretaria para isso. E nós temos um direcionamento aí de 600 mil reais. Esse é um apontamento. A Secretaria do Meio Ambiente. Lá tem promoção de saúde e bem-estar do animal. Recursos direcionados para o meio ambiente cuidar da zoonose. Mas a zoonose é subordinada à Secretaria de Saúde. Também esse é um outro apontamento. Além de que, a SEMA, também nós tínhamos na nossa cidade, na nossa municipalidade, recursos. A SEMA ela acabou tendo dispensa daquela. Dispensou há quase uma década atrás o investimento desse programa. Pela última informação de divulgação, houve arrecadação de mais ou menos
100 mil litros de óleo. Porém, não são apresentados os resultados práticos quanto a essa arrecadação que teve e que destino tomou. Toda essa 100 mil litros de óleo queimado que foi arrecadado pela SEMA. E hoje, quanto à destinação disso, não tem nenhuma demonstração dentro da LDO. Nós queríamos saber se isso vai continuar essa coleta, e se nesta LDO o recurso de ações tem algum recurso destinado para essas ações e manutenção desses óleos aí, deste óleo. Então, nós temos aqui outros apontamentos que aí nós vamos fazer em forma de ofício, tanto para a Secretaria da CEPLAG, que é da competência da Secretaria Dulce, mas também para a Secretaria de Finanças, que é da competência do secretário Pedro Sotero. Dezenas de apontamentos, dentre eles esses que aqui falei. Então, era esses questionamentos, esses apontamentos, secretário e secretária, para que a gente possa efetivamente trazer a LDO para votação aqui, colocar em pauta para votação, se não houver necessidade de uma nova audiência pública. Eram essas as minhas palavras, secretário. Parabéns, nobre vereador Alex. Quero pedir a gentileza a Vossa Excelência que assuma a presidência para que eu possa fazer minhas explanações, por favor. Vereador, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Obrigado, presidente. Quero agradecer a oportunidade de Vossa Excelência e cumprimentar a todos aqui presentes, cumprimentar aqueles que nos acompanham em casa pela TV Câmara Osasco e cumprimentar a mesa através do secretário Vido, do secretário Pedro Sotero, a Dulce, o Márcio, que hoje está vindo aqui auxiliar e explanar aí os números que nós vamos questionar daqui a pouco. Cumprimentar também os vereadores, o vereador Tinho, o vereador Dr. Bonin, a doutora Régia, o vereador Rogério, sempre presente nas audiências que essa casa expõe. Bom, estamos aqui para mais uma audiência pública para discutir o futuro da nossa cidade. Já nos reunimos no dia 24 para falar sobre o Plano Plurianual, PPA. Hoje falaremos sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Acredito que essa discussão é de extrema importância porque define as metas e prioridades, obras e serviços mais importantes a serem realizados pelo governo e que devem constar no orçamento público. Precisamos sim definir quais são os setores que devem ter maior atenção. Falo isso porque constantemente recebo reclamações e cobranças através das redes sociais ou mesmo no meu gabinete, quanto à falta de médico ou atendimento dispensado nas unidades. Pode citar um atendimento não humanizado que tenha presenciado. A fila de espera para consultas e exames também outros temas. E como representante do povo, eu juntamente com a equipe, e acredito que também os demais vereadores, estamos nos desbruçando para avaliar cada item, porque, como disse anteriormente, estamos falando do futuro da nossa cidade. Como queremos a educação, segurança, saúde, cultura e tantas outras. É através desse projeto que podemos avançar e responder com serviços de atendimento de qualidade para os cidadãos da nossa cidade. Inclusive, o projeto destacou que um dos principais desafios da saúde é a questão da capacidade de cobertura pelas equipes, porque concluíram que o município está coberto em infraestrutura, mas carente de recursos humanos no âmbito da atenção básica, sendo que um dos objetivos será contratar e manter mais equipes de estratégia de saúde da família, USP, e dos núcleos de apoio de estratégia à saúde da família, o NASF, que atuam de forma multiprofissional com médicos, agentes comunitários, dentistas, psicólogos, nutricionistas e outros. Já no âmbito hospitalar, o número de leitos do município sugere uma carência infraestrutural, sem falar dos usuários que aguardam mais de 1 hora por atendimento. Então, existem os desafios e muitas coisas a serem corrigidas. Quero dizer que estamos avaliando, o projeto conta com muitas ações e programas que estão sendo apresentados, inclusive para solucionar essas questões. Dentre eles, conta a alteração do formato de atendimento da UPA do Jardim Conceição e UPA do Vila Menck, que passarão a ter atendimento humanizado contratado por organização social AOS. Por isso, acho importante e necessário uma participação maior da população nessas discussões. E todos temos que motivar a sociedade a participar desses eventos, porque essas discussões mostram um nível de transparência e
do município para com a população e permite também que todos opinem e relatem qual a área mais necessária da atenção da sua região. Bom, presidente, hoje nós estamos aqui falando desse tema e, Márcio, nós vamos, a gente lendo, Bruno? Perdão, desculpe. Perfeito. Bruno, a gente tem visto que na primeira vez que nós estivemos aqui na audiência foi falado a respeito da complexidade desse tema, desse assunto, né, que muitas das vezes é feito para as pessoas entender, quando na verdade deve ser feito para as pessoas entender. E a opção foi feita pelo numerês, como você colocou. E é um assunto técnico, e a gente prefere o numerês. Por quê? Porque exatas são exatas, não tem o que fugir. Então, o que acontece? Nós temos observado, por exemplo, a origem desses números, que são referências aqui relatadas, e saber, de fato, qual a origem, porque essa origem ela dá consistência, exatidão daquilo que pretende ser cumprido nesse período, nessa linha de tempo aí desses 4 anos vigentes. E também, a gente vai perguntar também sobre a diferença, ainda a gente tem tentado deduzir com esses números, Dulce, por exemplo, a diferença de investimento em secretarias. Qual é a prioridade? Porque se nós hoje temos um tema tão de grande relevância, por exemplo, que é o meio ambiente, como vai ser Osasco, por exemplo, quando completar 60 anos? Então, a gente vê aqui um número inferior, de repente, a outras secretarias, que, de repente, pode ser que, no meu entendimento, seja um valor maior, quando, na verdade, poderia ser menor, ou ainda equiparado ao mesmo. Então, são valores que a gente vê que poderia ser um valor maior, né? Só que, claro, vocês, sobre um índice, né, base, vocês construíram esse número. Então, a gente vai estar perguntando logo mais, porque é justamente isso, saber as origens e esses valores aqui, para que a gente possa, assim, lá na frente, viabilizar uma Osasco diferente, renovada, como é a propositura do prefeito Rogério Lins. E a gente tem certeza que, com números, com as exatas, a gente consegue chegar num resultado final, sem que haja algum tipo de dúvidas, por exemplo, que é justamente o que muitas pessoas elas indagam. Né? Como poderemos chegar em tal lugar só tendo isso aqui em mãos? Né? Mesma coisa uma pessoa que tem uma casa para construir. Ela precisa de um determinado valor, só que o valor hoje em mãos dela é um valor insuficiente para que eu conclua a obra. Então, são coisas como essa que a gente vamos estar debatendo nessa noite. Então, desde já, presidente, agradeço, nesse presente momento, a oportunidade de estar falando e, logo mais, vamos estar fazendo essas perguntas. Obrigado a todos. Obrigado, presidente. Peço que retoma aqui o seu lugar. Bom, vamos dar continuidade aqui. Dando a sequência, vou convidar aqui o nobre vereador Tinha de Ferreira para que faça uso da palavra. Vereadora, a tribuna sua, fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite aqui os nossos nobres colegas, doutor Boni, doutora Régia, Rogério, Alex e o nosso presidente está presidindo aqui a mesa. Os nobres, vamos falar assim, os nobres secretários da Saúde, Finanças e do Trabalho. E o Bruno representando a extinta Secretaria de Planejamento, CEPRAG, né? Então, gente, vamos lá. Eu vou ser meio curto e claro. Alex, deixa eu só fazer uma pergunta só. O que você expôs aqui ficou um negócio meio esquisito, né? Porque parece que não é ou não é o que foi apresentado, a LDO, isso ou não? Isso. Então, eu só queria tirar uma dúvida. Teve muito questionamento, deixa eu entender. Se eu estiver errado, você me corrige, viu, o senhor presidente da Comissão em Finanças. Quando nós falamos em PPA, nós estamos falando para 4 anos. Esses 4 anos foi discutido aqui numa audiência pública. Nós tivemos muito questionamento, que vai ter bastante emenda aí, no período certo, no momento certo, principalmente da parte desse vereador. E eu acredito que a LDO, não sei se essa discussão hoje seria o momento, porque nós temos que resolver o problema do PPA. O que nós vamos resolver para os próximos 4 anos, para depois saber o que nós vamos fazer no ano que vem. Eu acho que nós estamos antecipando as coisas. Eu acho que essa audiência não seria nesse momento agora. Eu, até pelo que eu vi, Alex, eu acho que teria que ter uma nova audiência pública para a gente até se acertar. Que o PPA tem que ser resolvido, saber o que nós queremos nesse PPA, foi apresentado pelo governo, mas nós vemos dados ali que eu discordo. Eu vou apresentar
emendas para poder, na minha visão, vou dizer assim, até corrigir na minha visão, tá? Se é do governo, não sei, mas na minha visão de vereador, para aquilo que eu fui eleito pelo povo, porque o poder não é nosso, o poder é do povo, e nós temos que tratar disso com carinho. Então, eu vejo ali o PPA com muitas coisas fora do normal. Eu tenho uma preocupação com a receita. Nós temos uma receita que nós chegamos aí no final do ano em 2 bi a 2 bi e 100. Quando nós estamos estimando uma receita nesse PPA para o ano que vem de quase 2.700, 2 bi e 700. Eu concordo quando o Alex fala, tem que mostrar de onde vêm essas receitas. Eu não vejo. Nós temos aqui, a partir de 1º de janeiro, essa PEC do governo federal do ajuste. Nós estamos ajustando, está sendo ajustado tudo. Tudo está diminuindo, tudo está baixando. Tem preocupação com isso. Nós vamos pôr aí um orçamento que a gente sabe que amanhã não possa ser cumprido, não possa chegar até ele. Então, viu, o Alex, o presidente, viu que da parte nossa aqui, da Comissão de Finanças, eu acredito que peça aí eu sugiro pedir uma nova audiência pública, até para a gente tratar do PPA primeiro, para depois, na sequência, tratar disso. Porque vai ter uma sequência um atrás do outro, um depende do outro para poder andar. Porque nós não podemos antecipar uma coisa que não sabe o que está acontecendo nenhum, para poder... Então, para mim, fica difícil a gente fazer uma discussão sobre tudo isso, porque a gente não tem umas dúvidas, e bastante dúvida no PPA. E nós temos que ter essas dúvidas do PPA, para depois pensar nessa LDO, para saber realmente o que nós queremos para a nossa cidade o ano que vem. Entendeu? Então, fica difícil. Tá? Então, eu queria fechar nisso, presidente, porque, para mim, fica, pelo que eu vi do Alex ali, parece que tem aí o LDO, parece que está meio... É isso mesmo, pelo que eu entendi, que o senhor falou, não? Tem dados ali que não está se batendo com a realidade que nós vamos ter no ano que vem. E essa dúvida também preciso tirar também, eu acho que nós temos que tirar, eu acho que nós necessitamos de uma nova audiência para poder isso esclarecer, para poder realmente a gente chegar em algum lugar. Tá bom? Gente, boa noite e muito obrigado. Parabéns, vereador Tinha. Quero convidar agora para fazer uso da palavra, na tribuna, o nosso secretário de Finanças, o senhor Pedro Sotero. Uma questão de ordem, presidente. Só para responder ao vereador Tinha, que usou a tribuna. O PPA, vereador Tinha, nós temos até o dia 28 para votar, e a LDO até o dia 30 para ser votado. Nós entendemos que essa audiência poderia acontecer na data de hoje, mesmo andando junto, mesmo não votando ainda o PPA, porque o tempo ficaria muito curto entre dia 28 e dia 30, para que a gente pudesse fazer uma audiência pública. Então, nós entendemos que poderia ser feita essa audiência agora, mesmo ainda não tendo votado o PPA. Isso é uma decisão não só minha, mas de Economia e Finanças. E como também não houve questionamento de nenhum de nós e nem da própria CCJ pedindo uma nova audiência, nós entendemos que estava tudo ok. Mas se houver necessidade de uma nova audiência, eu acredito que não vai ter nenhum problema, nós iremos fazer, e aí fica à disposição da secretária também querer fazer essa audiência ou não. Perfeito. O senhor dispõe de 10 minutos, senhor secretário. Já? Bom, boa noite, presidente Ricardo Silva, obrigado pela oportunidade, vereador Alex da Academia, secretariano dos Trabalhos, vereador Rogério, Régia, Bonin, Tinha, meus colegas de secretaria, Dulce, Vido e todos os aqui presentes, todo o corpo técnico de finanças. Eu estou entendendo que a maior parte dos debates são sobre as despesas, né? Como lá na Secretaria de Finanças nosso trabalho é despenar o frango e não distribuir os ovos, né? Então eu vou me ater rapidamente falando um pouco sobre as receitas nesse momento. Depois a gente vai ter uma apresentação mais consistente, feita pela Karine Simões, que hoje é chefe da divisão de contabilidade e deve estar aí nos próximos dias assumindo a direção do departamento. A dificuldade que a gente tem, senhor presidente, na verdade, é a gente conseguir vislumbrar agora o que vai acontecer na economia no ano seguinte. Tudo que a gente faz tem um impacto muito projetado, né? Então, assim, a gente teve um veto que derrubou, que falaram que Osasco ia perder 200 milhões. A gente fez uma previsão. Já foi protocolado um novo projeto de lei complementar prorrogando a vigência
desse veto. Se essa lei for aprovada, Osasco não só não vai deixar de perder 50 a 60 milhões, que era a expectativa na alíquota que existe hoje, como vai ter a alíquota cheia a partir do ano que vem. Ou seja, Osasco vai ganhar 200 milhões, sem fazer absolutamente nada. Agora, o grau da incerteza que a gente tem, foi protocolado agora, há uma expectativa que seja votado provavelmente nos próximos meses, mas ainda nesse exercício no Congresso Federal, e que pode repercutir diretamente na peça que a gente está discutindo aqui nesse momento. É uma ação que vale, né, vamos dizer assim, impacta em 200 milhões de reais toda a nossa projeção. Além disso, a gente tem hoje ações afirmativas de empresas que querem se mudar para Osasco justamente por conta da Lei 157. Então, recebemos hoje mais cedo, no gabinete do prefeito Rogério Lins, um grupo de empresas da área de tecnologia que quer vir para Osasco. Estão firmes no propósito para já começar a faturar e arrecadar a partir de janeiro do ano que vem. Que estamos falando por baixo, estimativas também na ordem de 50 a 100 milhões de reais, se essas empresas vierem para cá. Então, a gente está lidando, nesse momento, com um cenário muito imprevisível. O que vai acontecer com a economia? A economia, hora dá sinais que vai reagir, hora dá sinais que não. A gente teve um problema que o orçamento, do jeito que ele foi montado, contemplou muito um volume baixo de transferências. A gente está prevendo o aumento das transferências. Vocês falaram da Visconde Nova Granada, a primeira etapa ela foi custeada até o presente momento com recursos 100% do Tesouro. Mas a segunda etapa ela é de transferência de financiamento do fundo do FGTS. Se sair, são mais 80 milhões, 80, 90 milhões. A gente conseguiu reativar a obra do Santa Rita, tão importante para a zona norte da nossa cidade. Era uma obra que não veio transferência, se não me engano, no exercício, e, se não me engano, agora vai vir algo em torno de 50 milhões, 60 milhões. Ou seja, parece muito dinheiro, mas existem poucas ações que vão impactar diretamente nesse cenário. Então, o grau de imprevisibilidade que a gente tem hoje para estimar a receita é muito grande. Nós recebemos aqui todos os apontamentos feitos pela comissão. Vereador, um trabalho muito bem elaborado. A gente vai analisar. Eventualmente, se tiver que refazer os cálculos, vamos refazer os cálculos. Não tem ninguém aqui que está comprometido com erro. Acho que o nosso serviço em finanças é esse, é prestar contas e fazer estimativas que sejam reais. Vamos analisar e, eventualmente, a gente encaminha para essa casa. Se vai ser feita uma outra audiência até o final do mês, como foi sugerido, em 30 dias nossa realidade muda muito, porque a gente vai saber melhor o que aconteceu do projeto de lei, se os empréstimos foram liberados. A gente também está prevendo para o ano que vem a alienação de bens imóveis. Osasco hoje tem algo em torno de R$1 bilhão em ativos imobiliários. E muitos ativos que não têm, para nós ainda, uma função social vinculada a programa, que não faz sentido de repente, o município manter esses ativos imobiliários. Porque manter esses ativos imobiliários significa que a gente não investir em precatórios ou na Previdência, ou até em benefício da cidade. Então, a gente está prevendo um volume grande também de alienações na área imobiliária. Por isso que a gente tem essa expectativa de incremento da receita. Lá em Finanças, a gente tem que trabalhar com a perspectiva de incremento da receita, né? É o nosso trabalho. Né? É para isso que a gente está lá, é para isso que a gente tem aumentado muito o efetivo, ampliado o número de fiscais, feito grandes investimentos na área de tecnologia para trabalhar com inteligência fiscal, trabalhar em cooperação com o Estado, com a União, e vamos desonerar os setores que são essenciais para a nossa cidade. O vereador Boninho está conosco numa empreitada na área médica, né? Eu acho que vamos ter grandes notícias aí. E o que a gente conta também, vereadores, é assim, lógico que a gente citou um caso aí do exemplo do Fundip, assim como de outros exemplos que vão ser colocados. A gente deve encaminhar ainda esse ano uma série de projetos de lei para fazer uma reforma do Código Tributário. É lógico que cabe à Casa legislar sobre, tem total autonomia, não estamos nós aqui querendo interferir no trâmite legislativo dessa Casa, pelo contrário, sempre fomos muito bem atendidos. Mas é óbvio que a gente conta com o resultado dessas aprovações dentro da nossa projeção de receita. A gente não tem como fazer diferente. Lógico, se as leis não forem aprovadas, a gente faz o contingenciamento. A gente tem esse mecanismo legal para permitir isso. Vamos submeter à apreciação dessa Casa. Sempre tivemos essa Casa como parceira, aberta ao diálogo. Acho que nesse momento não adianta a gente puxar mais uma discussão, a gente está com plano diretor, PPA, LDO,
Enfim, então, a gente vai submeter no momento oportuno, imagino que vai vir para cá alguns projetos de leis para fazer a reforma do Código Tributário. A gente conta com o apoio da Casa para que a gente possa discutir isso já entrando em vigência a partir do ano que vem. Temos certeza do resultado que isso vai ter na arrecadação. Vamos só deixar claro que nenhuma revisão do projeto de lei implicará em aumento de imposto, nenhum. Tá? Porque o pessoal daqui a pouco vai falar que a gente está querendo aumentar imposto, e pelo contrário. Estamos propondo a desoneração de várias taxas, estamos propondo a diminuição de algumas alíquotas que a gente entende estratégicas. E aí o pessoal vai perguntar, mas como é que você vai fazer tudo isso e vai aumentar a arrecadação? A gente vai trabalhar para diminuir a evasão fiscal, a sonegação. Vamos cobrar o que é justo, o que o entorno cobra, mas a gente vai cobrar. A gente vai para cima e vamos aumentar a fiscalização na rua. Isso vai dar o resultado. Acho que se todo mundo pagar imposto, nem que pague menos, mas no somatório a gente vai sair um resultado melhor do que tem hoje. Então, eu mais uma vez agradeço a oportunidade. Estamos ainda no começo de setembro, ainda temos muito tempo esse ano para discutir leis, planos e ajustes de qualquer natureza, mas eu tenho convicção de que foi encaminhado para casa é real, é factível, mas vamos rever. Recebemos um ofício com questionamentos, vamos rever sem problema nenhum. De novo, ressalto que lá em finanças a gente não tem compromisso com erro. Se de fato tiver algo que estiver fora do alinhamento, for inviável, a gente não tem nenhuma vergonha de refazer, mas eu tenho certeza de que a perspectiva é muito melhor do que pintam por aí, do que o cenário que a gente tem de trabalhar com queda. Só para um dado, senhor presidente, eu não quero mais me alongar, só esse ano, mesmo com toda a dificuldade, com toda a recessão, nas receitas próprias, ou seja, aquelas receitas que são arrecadadas pelo município, a gente teve um crescimento real. Vai ser apresentado aqui nessa casa. Então, a gente está conseguindo crescer mesmo com a dificuldade. O que é que está prejudicando Osasco? As transferências estaduais e federais, que aí, infelizmente, a gente não consegue superar. Mas, no somatório, a gente ainda está conseguindo ter um crescimento de receita. Isso mostra o trabalho que a equipe lá de finanças tem, o trabalho que a equipe da fiscalização tem, o empenho que toda a prefeitura tem. Tivemos agora informações de que os fiscais também do Secontru, da SICA, estão na rua, estão autuando. Isso está dando uma repercussão muito boa lá, porque a gente está vendo muita gente vindo regularizar débito. Gente que falava, não entendi. Vocês nunca vieram aqui na minha loja, agora vieram? É a vida. A gente está aqui para ser parceiro, mas também para cobrar o que é justo, o que está colocado na lei, né? E arrecadar em prol de todos e não defendendo um ou outro. Tá bom? Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade e estamos à disposição. Obrigado. Parabéns, secretário Pedro. Conte com essa casa para que esses projetos, quando chegarem, possam ser aqui apreciados e assim por diante votados. Quero convidar agora a nossa secretária de Planejamento, a Dulce, para que faça uso da tribuna. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui nosso presidente, Ricardo Silva, Alex, da academia, nosso relator, meus colegas aqui, Pedro, da Secretaria de Finanças, e Vido, da Secretaria de Saúde, aos vereadores Tinha de Ferreira, Rogério Santos, doutora Régia Bonin, e a todos vocês que nos assistem e acompanham a essa audiência pública. Eu também quero ir muito na linha do meu colega Pedro. Nós não temos problema nenhum de corrigir, inclusive a audiência pública tem este mote, tem este objetivo. Nós não somos donos da verdade, nem queremos ser, e queremos compartilhar com o Legislativo e corrigir. Nós estamos nesta toada, sabemos da importância da parceria com essa casa, e vocês têm um papel muito importante, que é a fiscalização, o acompanhamento do Executivo. Acho que esse é o papel mais importante de fazer valer e fazer com que as coisas realmente tenham, aconteçam de forma saudável, aconteçam de forma correta e aconteçam para que nós possamos entregar o melhor serviço ao nosso munícipe, nosso cliente final,
daquilo que são eles que pagam os vossos salários e os nossos salários. Então, eu acho que aqui nós estamos numa relação bastante próxima e uma relação bastante comprometida. Como a audiência pública tem exatamente o intuito de corrigir, de ajustar a peça que veio para cá, o PPA e a LDO e logo mais a LOA, a ideia é que a gente possa ajustar isso e que vocês todos estão convidados a fazer. Muitos podem ser erros, inclusive porque o PPA ele é coordenado, ele é, como diz o Pedro, ele depena e eu distribuo os ovos. Nem sempre as áreas têm ou entendem ou compreendem e erros são passíveis. O PPA é uma peça muito pesada. É uma peça muito extensa, é uma peça técnica, mas que elas têm que ser transformadas, como disse o Ricardo, vereador, presidente, ela tem que ser transformada em palpável, em números, que a população entenda e que a gente possa discutir. Então, eu não vou me deter aqui a responder às perguntas do nobre vereador, até porque você vai notificar, vai oficializar, que eu acho que a gente tem uma melhor oportunidade. Tem coisas que são dúvidas técnicas, por exemplo, tem secretarias que ainda aparece que foram extintas, mas que aparecem, mas elas não têm, aparecem no sistema, mas elas não estão com valores no orçamento ou programas ou execução. Então, muitas vezes são ajustes finos que precisam ser feitos e, com certeza, nós queremos trabalhar desta forma. Eu acho que nós temos uma equipe bastante técnica, que tem uma preocupação política também, porque você não pode ser técnico sem ter a preocupação política, mas eu acho que nosso governo tem uma responsabilidade de fazer esse ajuste fino. Não acho que a gente tenha uma bola de cristal para adivinhar se a receita será A, B ou C, mas que a gente precisa caminhar, otimizar e fazer o que a prefeitura vem fazendo. Eu acho que o Pedro coloca muito bem as iniciativas que estão sendo feitas. Vocês têm acompanhado pela mídia, ou mesmo presencialmente com o prefeito, que tem trabalhado bastante, nós todos trabalhado bastante para que isso se torne realidade. Então, eu acho que não cabe aqui a fazer nem responder nenhuma pergunta pontual. Dizer que nós faremos todo o esforço para corrigir, se caso necessário for mais uma audiência ou 2 audiências, nós estamos super abertos, tá certo? Não temos problema nenhum e queremos cumprir esse momento que eu acho que é do mais nobre. Nós estamos tratando aqui do que nós vamos entregar para o município, que nós vamos entregar para a nossa população. Então, acho que são momentos bastante oportunos para a gente fazer essa discussão. E queria dizer aqui que também eu fiquei bastante preocupada, embora eu seja a secretária do Trabalho, Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, respondo por aquela pasta, eu saiba, nesse momento, que tem um projeto de lei que foi encaminhado para essa casa sem que eu tenha conhecimento. Isso é extremamente deselegante. Vou conversar com o prefeito, gostaria de manifestar o meu espanto. E o segundo espanto é que a Secretaria do Planejamento ela foi extinta. Ela não foi extinta ainda. Há muitos desejos que ela seja extinta, até porque eu consegui sair, estou há muito tempo aqui e o meu currículo me sustenta. Entendeu? Então, eu não tenho nenhuma surpresa. Eu continuo secretária do Planejamento. Se chegou até essa casa, talvez tenha chegado antecipadamente por motivos alheios a qualquer vontade. Então, eu não tenho nenhuma preocupação, talvez um pouco deselegante, porque eu venho aqui representar a Secretaria do Planejamento e Gestão, tá certo? Então, eu não poderia vir representar se a Secretaria já foi extinta. Ela tem uma ADIM, como todos nós sabemos, mas não tem uma decisão definitiva nem derradeira para esse tipo de coisa. Eu queria dizer todo o respeito que eu tenho, mas nós temos uma parceria entre Legislativo e Executivo para o bom andamento de uma cidade. Me sinto tecnicamente competente para essa ação, tá certo? E gostaria de demonstrar aqui meu repúdio por essa situação, tá certo? De forma muito respeitosa, de forma muito elegante, eu gostaria de mostrar que eu estou desconfortável numa situação dessa. Meu muito obrigada a todos. Eu acho que eu já contribuí significativamente para essa cidade, tá certo? E eu gostaria de colocar meu currículo à disposição, certo?
Obrigada. Agradeço a palavra da nossa secretária Dulce e quero convidar agora para que faça uso da tribuna a senhora Karine Simões, que é a gestora da contabilidade. Vai ter uma apresentação, não é isso? Por favor, fique à vontade. Tá bom, tá tudo bem. Boa noite a todos, público presente, nobres vereadores, as equipes técnicas da Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Finanças, quem nos assiste também pela TV Câmara e pela internet. Né? É só um resuminho aqui também, né? Acho que já foi debatido bastante coisa. É só alguns conceitos técnicos aqui também. Acho que eu tive aqui da última vez apresentando as metas fiscais e o público presente tinha algumas dúvidas sobre alguns conceitos. Então, hoje eu trouxe um pouquinho mais de conceitos. Então, aqui ele fala o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, eu sei que está sendo bastante debatido, até me desculpe se for bem repetitivo. Então, o que é a LDO? É o elo entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual. Então, a principal função é selecionar, dentre as ações previstas no PPA, aquelas que terão prioridade na execução do orçamento do ano seguinte. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição Federal, né, a LDO deve conter as metas e prioridades da administração pública, a compatibilidade com as políticas, objetivos e metas do plano plurianual, orientações básicas para a elaboração da LOA, as alterações na legislação tributária do município, estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento e dispor sobre a política de pessoal em cargos sociais. A relação da LDO com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que ela dispõe na Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 4º? Ela dispõe sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, ela define critérios e formas de limitação de empenho, estabelece normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento, ela estabelece condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, define o montante e forma de utilização da reserva de contingência, autoriza o município a auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes da federação, por exemplo, bombeiros, polícia civil instalada no município, definir critérios para o início de novos projetos e definir as condições para a renúncia de receitas. Então, aqui a gente tem alguns termos utilizados, né, que é receita fiscal, a gente costuma dizer também receita primária, que é a receita orçamentária total, excluídas as operações financeiras, as alienações de bem e as operações de crédito. A despesa fiscal, que é a despesa orçamentária total, excluídos juros, encargos financeiros e amortização de dívidas. E o resultado primário, que é a diferença entre as receitas e as despesas orçamentárias, deduzidos as receitas e despesas de natureza financeira. Então, o resultado primário ele indica se os gastos orçamentários são compatíveis com a arrecadação, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. É a capacidade, né, do pagamento dos juros da nossa dívida. E o resultado nominal ele representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro em relação ao 31 de dezembro de um ano anterior. Então, agora é o anexo de metas da LDO. Na verdade, é o coração da LDO.
é onde ele limita os gastos da administração pública. As receitas e as despesas, elas já foram bastante debatidas aqui na primeira apresentação do PPA, hoje um pouco também já foi debatido, né? Pode ser que seja revista também a receita e a despesa. Então, a gente vai falar das outras metas, porque, além da receita e da despesa, a gente tem a meta de resultado primário, resultado nominal e da dívida, que são as 5 metas da LDO. Aqui, o resultado primário, como que a gente tinha dito anteriormente, ele é a receita fiscal menos a despesa fiscal, é o resultado primário. A gente está vendo aqui que, pela projeção aqui da receita fiscal menos a despesa fiscal, a gente tem um resultado primário negativo de 49 milhões. Esse número negativo, ele significa que, na verdade, a gente tem a expectativa de operações de crédito também na receita. A gente tem uma expectativa de em torno de 76 milhões de operações de crédito para 2018. E lá no conceito da receita fiscal, a gente viu que as operações de crédito ela reduz a receita fiscal. Então, basicamente, é isso. É um número negativo por conta das operações de créditos previstas. Aqui a gente vê a evolução da dívida, né? Ela fechou aqui 2016 em 933 milhões. Em 2017, a previsão era de 674. Aqui já é um número real. Fechou o primeiro quadrimestre de 2017 em 690 milhões. E a gente está prevendo que ela feche 2018 em 645 milhões. Como a gente disse, o resultado nominal ele mede a evolução da dívida de um período em relação ao período anterior. Então, a gente está prevendo que a dívida diminua 44 milhões, a dívida fiscal líquida. O anexo de metas da LDO também ele compara a períodos anteriores, né? Aí aqui a gente tem uma evolução. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. É bom falar também, porque quando a gente fala em dívida, né, Dulce, a gente fala assim, a dívida é alta, a gente tem um número. É uma dívida bem controlada. O resultado nominal e a dívida fiscal líquida, embora seja um número alto, ele é bem acompanhado. A gente faz os pagamentos em dia, ele é amortizado. Eu acho que eu já até falei isso aqui em audiências anteriores, né? E aqui é o realizado em 2015. Então, a gente teve um resultado primário positivo em 2015. A gente tinha a meta de 2016 de um resultado de 1 bi 227. E, na verdade, ele se realizou em 35 milhões. Então, quer dizer que a gente conseguiu o esforço orçamentário para pagar. A gente pagou a nossa dívida e ainda sobrou recursos. Aqui também é um demonstrativo que também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a evolução, né, das 5 metas nos 3 últimos exercícios. Aqui a gente vê a dívida, que, como eu disse, que ela é acompanhada. Ela cresceu aqui em 2014 52 milhões. Em 2015, a gente teve um problema de reconhecimento, foi contábil aqui, ela cresceu 301 milhões, mas foi um reconhecimento de uma dívida que estava lá. E de passivos reconhecidos, a gente teve um problema de registro contábil, está em notas explicativas, já justificamos ao tribunal também. Em 2016, ela diminuiu. Aqui a previsão é que ela cresça em 2017, mas, pelo que a gente está acompanhando e está projetando, é que ela diminua. E aqui são os limites, né? Aqui é só um comparativo, eu trouxe todo ele, a RCL, a evolução de 2015 para 2016, o pessoal, e aqui os limites da dívida, porque a dívida também ela tem esses percentuais. Então, a gente está aqui, em 2016, do limite previsto, a gente estava em 67,11%, e em 2016, 60,08%. Acho que acabou. Bom, era isso. Parabéns, Karine, pela explanação. Agora eu quero convidar o Bruno para que faça também uso da tribuna e também faça explanação pelo vídeo. Obrigado, nobre vereador. Presidente hoje, Ricardo Silva, demais vereadores, secretária Dulce, secretário Pedro, Karine, minha colega, obrigado pelas palavras. Demais vereadores,
Aliás, Dulce, obrigado por preservar o nosso emprego. Eu fiquei mais tranquilo agora em fazer a apresentação. Estava um pouco preocupado até de vir trabalhar amanhã. Agora, seria injusto, desculpe, mas seria injusto não só com a equipe que tem trabalhado pelo planejamento da cidade, mas com a cidade. Se a gente abrir mão de uma estrutura de planejamento, fica um pouco mais complicado da gente conseguir alcançar os objetivos que a gente deseja. Tem um ditado que diz que quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? A ideia de discutir a LDO junto com o PPA é justamente para perceber que o planejamento ele é cíclico e ele é dinâmico. Ele precisa contar com essas intempéries que o secretário Pedro também apresentou aqui, precisa contar com as mudanças sociais que são recorrentes numa estrutura social que a gente tem, uma cidade num contexto metropolitano. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão sempre do médio prazo, por isso que a LDO sempre prevê resultados para 2 exercícios posteriores e analisa 2 exercícios anteriores, e o PPA sempre projeta para 4 anos futuros. Recapitulando um pouco da discussão que a gente fez na última audiência, o trabalho de fazer o planejamento deriva de transformar o que diz o programa de governo, os planos municipais, as leis aprovadas por essa casa e o diagnóstico que foi feito pelas equipes técnicas, né? Além da Karine, o Toshi está aqui representando a educação, o secretário Vido, as equipes técnicas se debruçaram para olhar a cidade e discutir o que precisava ser feito para que fossem atingidos os objetivos que a gente se propôs. E tudo isso precisa ser transformado no numerês, que o nobre vereador Ricardo Silva explicou aqui tão bem. E é difícil mesmo fazer essa transposição do que a gente deseja para a cidade para a linguagem orçamentária, e ela é feita a partir dessas peças orçamentárias que são aprovadas aqui nessa casa. Nesse primeiro momento, o PPA, de 2018 a 2021, e a LDO de 2018. Logo na sequência, até 15 de outubro, nós temos que protocolar também a Lei Orçamentária Anual de 2018, que vai detalhar todas essas despesas, todas essas perspectivas de resultados que estão contidos no PPA e também na LDO. O trabalho que a gente faz, portanto, é de transformar aquilo que está na estratégia, no campo do desejo, do povo que escolheu o prefeito Rogério Lins, dos secretários municipais que têm formulado políticas públicas, em diretrizes estratégicas organizadas em eixos temáticos, em objetivos, programas, ações orçamentárias, e as iniciativas que vão se concretizar em projetos e atividades que a cidade vai reconhecer. Quando o cidadão que está lá em casa agora assistindo a gente pela TV ou pela internet vir uma creche sendo erguida na cidade, ele vai estar vendo o orçamento acontecendo. O orçamento que tem que pressupor antes que aquela obra vai ser executada, que mobiliário vai precisar ser comprado, que professores precisarão ser contratados, tudo isso precisa estar consignado nas peças orçamentárias para que isso seja possível de se realizar. Aqui, a gente está focando hoje na perspectiva da LDO de 2018, os valores que são consignados para a Prefeitura Municipal são da ordem de R$ 2.631.378.983. Essa casa tem um orçamento de R$ 63 milhões, o Instituto de Previdência R$ 181,5 milhões, e a FITO R$ 21 milhões, perfazendo um orçamento total da cidade entre receitas arrecadadas e operações intra-orçamentárias de transferência para essa Casa de Leis, né? O município arrecada e transfere os recursos para cá. A Câmara Municipal não tem poder de arrecadação de receitas próprias, né? Num total de R$ 2.800 milhões. Ali tem os dados dos demais anos, vou, para ser mais breve, me ater aos dados de 2018, para que a gente frise no objeto dessa audiência, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aqui, só continuando o esclarecimento que a secretária Dulce propôs, não há recursos previstos para nenhuma secretaria que foi extinta. O que ela explicou, o que acontece é que, quando a gente imprime os anexos, como existe a história do orçamento, ela vai sendo contada
ao longo dos anos, já houve nesse município secretarias de governo e o departamento de merenda dentro da Secretaria de Indústria e Comércio. Isso não existe mais. Os valores que estão consignados dentro da peça orçamentária, garanto para os nobres vereadores e a população de Osasco, estão consignados exclusivamente nas secretarias que ainda permanecem existentes. Quem dera a gente tivesse orçamento que sobrasse, inclusive, para as secretarias que já foram extintas. Não é o nosso caso. Aqui estão ranqueadas as secretarias de acordo com a ordem de grandeza de cada uma das despesas. Nesse primeiro quadro, que vai aparecer nas próximas telas, em relação a recursos próprios. Vocês podem estranhar que a Secretaria de Educação, por exemplo, não está aí no rol das principais secretarias com despesa, porque o orçamento da educação é praticamente todo carimbado, exclusivo da educação. Felizmente, a Constituição Federal já garantiu isso. Então, a maioria do orçamento da educação é recursos carimbados, por isso são recursos vinculados. E aí, o excedente do orçamento da educação é Fundeb, transferências de merenda escolar, do QES e outras fontes que vocês vão ver mais adiante. Então, pela ordem, a Secretaria de Saúde, isso não, com certeza não deixa o secretário Vido absolutamente contente, porque as obrigações e as despesas que ele tem são tão grandes ou maiores quanto o orçamento da Secretaria. E aí, serviços e obras, encargos gerais, aqui está também a estrutura indireta e essa Câmara também. Então, o Instituto de Previdência, Secretaria de Segurança, Câmara Municipal, a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Administração, Secretaria de Esporte, e aí, na sequência, Finanças, Transporte e Mobilidade Urbana, Assistência Social, Assuntos Jurídicos, Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, a Secretaria do Meio Ambiente. Só uma ressalva em relação à Secretaria de Assuntos Jurídicos, supostamente parece como uma secretaria muito maior do que a do Meio Ambiente, e é uma secretaria a meio. A gente tem a reforma do Fórum, que é uma obra de grande vulto, que conta com recursos que são aportados por esse município como contrapartida, né, a previsão de ingresso de recursos do governo federal, do governo do estado, porém a gente tem que dar uma parte também, isso fica alocado lá na Secretaria de Assuntos Jurídicos. E aí, na sequência, a Secretaria do Trabalho, de Comunicação, a estrutura do gabinete do prefeito, relações institucionais e não governo, né, está nesse ponto. A informação está correta, não há recurso para a Secretaria de Governo. Cultura, aí o recurso da educação, que não é carimbado. Então, algumas despesas da educação que a educação oferece não são especificamente vinculadas ao desenvolvimento do ensino. Quinta-feira nós teremos o desfile do 7 de setembro, é um desfile cívico-militar em que tem uma ampla participação das escolas municipais, ao qual a gente convida a todos e todas, mas ele não é pago com recursos da educação, é pago com recursos próprios do município, por exemplo. E aí, na sequência, Secretaria de Indústria e Comércio, Planejamento, e aí reservas de contingência e reservas orçamentárias, tanto do IPMO como da Prefeitura. O outro quadro é dos recursos vinculados, aqueles carimbados. Então, no caso da educação e da saúde, o que a Constituição obriga, além das transferências específicas para essas áreas. Então, transferências de recursos do governo federal, do Estado, organismos privados, né, empresas que fazem doação ao FUNCAD, por exemplo, a fundos municipais, e os recursos de fontes específicas, como de multas de trânsito e receita da taxa de limpeza pública e por aí vai. Então, na ordem, mais uma vez, aí a educação, com certeza, aparece como a primeira, que tem um volume significativo de recursos também. E aí, o resto da lista, e aí algumas secretarias, ainda que captam um pouquinho menos, aparecem nessa lógica. Esse gráfico, vou tentar explicá-lo de uma forma mais simples, né? Ele parece complexo, mas ele é facinho de ler. O que a gente está demonstrando aqui? Primeiro, que, como a gente disse lá na nossa última audiência pública, nós temos a perspectiva de aumentar
o volume de despesas que estão associadas à obtenção de resultados. O que significa isso? A gente identifica melhor, dentro do orçamento, dessa peça que está para apreciação aqui no Legislativo, o que se pretende fazer em cada uma das ações orçamentárias. Então, tem sempre um resultado associado a determinada ação orçamentária, a determinado gasto público. E aí, o que isso acaba resultando é que uma parte muito menor do orçamento fica associado ao custeio, né? A gente não tem uma máquina tão pesada que não pode ser reavaliada nos próximos 4 anos, especialmente no ano de 2018. O custeio representa 180 milhões dos 2 bilhões e 600 que a Prefeitura vai gastar. O que significa isso? Que é mais recurso sendo aplicado na distribuição de medicamentos, nos contratos de gestão dos hospitais e das UPAs, nas parcerias com o terceiro setor, né, para a oferta de vagas em creche, e por aí vai, que estão consignadas nessa linha laranja aqui, que vem dessa ordem de 1 bilhão e 200, e vai caindo em relação aos próximos anos. Poxa, mas a gente está diminuindo, então, o gasto ano a ano que nós vamos apresentar para a estratégia? Em parte, isso é verdade. Por outro lado, tudo que a gente investe, tudo que a gente começa, a gente precisa manter e garantir que o serviço continue. Por isso, a troca, né, de recursos com o pessoal, principalmente, que vão fazer a manutenção de boa parte dessas políticas que vão sendo consignadas dia após dia, a cada ano do nosso orçamento. Bom, em relação às despesas, era a principal questão. Se ficou alguma dúvida, a gente está à plena disposição dessa casa e da população em geral, né? Nós temos, graças a Deus, a Lei de Acesso à Informação, que é vigente a partir desse ano nesse município. Qualquer informação pode ser consultada e tem prazos legais para que sejam respondidos via serviço de informação ao cidadão, lá na ouvidoria, pela internet ou por telefone no 156. Muito obrigado a todos. Oi, desculpe. A lei não era disciplinada. Desculpa atrapalhar. Eu peço a gentileza da senhora, aí atrás tem um formulário. A senhora pode retirar o formulário e enviar para nós a pergunta, que em breve aqui nós vamos ler e responder a senhora. Tudo bem, querida, é legítimo. Só peço à senhora que a senhora assine, por favor, a fichinha e vamos ler. Obrigado, fique à vontade. presidente. Valeu, Bruno. Agradeço. Só essas considerações, Bruno? Só isso. Boa noite. Ok, Bruno. Eu agradeço. Agradeço a sua explanação. Correto? Bom, nesse momento, a partir de agora, nós vamos abrir para que todos aqueles que tiverem alguma dúvida, tenham uma pergunta, possam fazê-las e apresentá-las aqui ao cerimonial, para que possa fazer chegar em nossas mãos. Nós vamos ler a pergunta, o questionamento de qualquer um dos senhores. Tem algum? Tem alguma pergunta? Quero aproveitar para agradecer a presença da conselheira tutelar da Zona Norte, a Zina, que está presente conosco. Bom, não há perguntas? Estamos aguardando aqui. O Eudes, tem alguma pergunta? Não identificou? Ninguém queira fazer uma pergunta? Dito isso, vamos partir então para o encerramento. Agradeço aos palestrantes que estiveram aqui presentes, aos vereadores, à imprensa, o público aqui presente nesta audiência. A senhora vai querer, nobre vereadora? Então, por favor, a senhora pode fazer a pergunta daí mesmo, então, do microfone de aparte, por gentileza. Boa noite, senhor presidente. É uma dúvida que surgiu, e acho que estou até na discussão errada, mas é importante. Eu vi ali, na hora que a Karine apresentou, que nós temos 600, quase 700 milhões em dívidas, em precatórios e dívidas. Tá? E aí, no PPA apresentado pelo Bruno, eu vi que a gente
tem só 480 de dívidas. A minha pergunta é, se a gente tem que esgotar todo o nosso débito, especificamente os de precatório, até 2020, por que ficou faltando esse tanto aí para chegar lá? Nós só temos 480 de precatório e o resto é dívida. O que é isso? É a minha pergunta. Vereadora Régia, obrigado pela pergunta. São duas informações diferentes. O que a Karine apresenta é o estoque da dívida. Então, o bolo todo de dívida que a gente tem em relação a precatórios, e o estoque de precatórios e dívidas contratuais, né? Então, nós temos dívidas, parcelamentos com o governo federal, de INSS, e encargos trabalhistas não pagos em anos anteriores, e operações de crédito. Então, a informação que eu apresentei, por outro lado, foi a previsão de pagamentos de cada um dos anos para o serviço da dívida, entre juros e amortização, incluindo os precatórios. Recentemente, nós aprovamos a lei que instituiu a Câmara de Negociação dos Precatórios, que permite que o município faça um deságio de até 40% desse estoque de precatórios, e aí nós contamos com esse deságio na hora de programar os pagamentos que vão ser feitos ano após ano. A programação é de chegar até 2020. Precatórios esperamos que não. Isso pode ser julgado, e aí, como o secretário Pedro falou, para essa expansão, há a previsão de, inclusive, fazer alienação de bens imóveis para, caso essa dívida seja ultrapassada, ou caso a gente não consiga o desconto necessário que a Câmara de Precatórios vai prever, a gente chegar lá. Boa parte dessa dívida é uma dívida boa, dívida de financiamento, como se a gente estivesse comparando a dívida da prestação da casa com a do cheque especial. A da prestação da casa é uma dívida boa, são as operações de crédito que o município faz para fazer novos investimentos, e o cheque especial são os precatórios, que é uma herança de décadas, né, de irresponsabilidade fiscal, inclusive, e que devem ser quitados de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal até 2020. Mais alguma pergunta? Graças a Deus. Estão muito bem. Vale reiterar, eu quero reiterar aqui que essa casa, graças a Deus, né? Quero reiterar que essa casa sempre está aberta ao diálogo, uma casa democrática, para todos aqueles que quiserem debater, dispomos sempre dessa audiência pública. Agradeço aos palestrantes, vereadores, imprensa, ao público aqui presente nessa audiência pública, informando que essa audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara. Para assistir reprises, consulte a programação em nosso site. Endereço eletrônico www.osasco.sp.leg.br. Agradeço a sessão das comissões pela organização e a realização desta audiência pública, e aos assessores dos vereadores que colaboraram para a realização de tal evento. Quero agradecer também a todos os assessores aqui que estiveram presentes, né, da equipe técnica da Secretaria de Planejamento, através da secretária Dulce. Agradecer a todos que vieram representar também, em nome do secretário Vido, a saúde, aqueles que aqui estão, e também os que representam o secretário Pedro Sotero de Finanças. Quero desejar uma boa noite a todos e declarar que está encerrada essa presente sessão.